Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O caráter esquizoide encontra liberação do terror do aniquilamento quando o adulto compreende que esse terror está agora mais relacionado com sua fúria interior do que com qualquer outra coisa. A fúria provém do fato de que ele continua a experimentar o mundo como um lugar muito frio, hostil, em que o isolamento é imposto a quem deseja sobreviver. Uma parte do ser esquizoide acredita piamente que nisso reside a essência da realidade material. Debaixo dessa fúria está a grande dor de saber que a pessoa precisa de uma ligação afetuosa e nutritiva com outros humanos. Em muitos casos, porém, ela não foi capaz de criá-la em sua vida. O que a aterroriza é que sua própria fúria a faça explodir em pedaços que se espalharão pelo universo. O segredo para ela é enfrentar a fúria aos pouquinhos, sem precisar voar para longe a fim de defender-se. Se puder permanecer firme e deixar que o terror e a fúria se vão, libertará a dor interior e o anseio por ligar-se a outros e preparar um lugar para o ingresso do amor a si mesma, que demanda prática. Todos nós precisaremos dele, seja qual for a combinação de estruturas de caráter que sejamos. O amor a nós mesmos provém do fato de vivermos de maneiras que não nos traiam, vem do vivermos de acordo com a nossa verdade interior, seja ela qual for, vem de não nos trairmos. Pode ser praticado através de simples exercícios que serão expostos na sessão final. O campo de energia da estrutura esquizoide. A estrutura esquizoide caracteriza-se principalmente pelas descontinuidades do campo de energia, como desequilíbrios e interrupções. A principal energia da pessoa é conservada profundamente no interior do seu núcleo e quase sempre está ali congelada à espera de que se faça a terapêutica e o trabalho de cura para liberá-la. É possível perceber a linha fina e quebradiça do corpo etérico dessa estrutura com vazamentos de energia nas juntas. A cor é geralmente um azul muito claro. A camada seguinte e os corpos mentais ou estão firmemente seguros e congelados em certas ocasiões, ou em outras se movimentam a esmo, sem uma energia equilibrada entre a frente e o dorso, entre a direita e a esquerda. O campo, geralmente mais brilhante, tem mais energia de um lado e na parte posterior da cabeça. Os corpos espirituais do esquizoide costumam ser fortes e brilhantes, com muitas cores cintilantes na sexta camada da aura ou corpo celeste. A forma oval ou camada quetérica padrão possui geralmente uma aparência muito brilhante, com uma cor mais de prata que de ouro. Tem, de ordinário, limites difusos e não é totalmente inflada, apresentando um estreitamento ovoide nos pés que às vezes são fracos. O desequilíbrio da aura, encontrado principalmente nos 3 corpos inferiores, estende-se aos chakras da pessoa esquizoide que ainda não começou a trabalhá-los. Muitos chakras movimentam-se no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio. Isso significa que mandam mais energia para fora do que recolhem. Os chakras perturbados correspondem a qualidades da estrutura do caráter que necessitam de transformação.
Os chakras que se movimentam no sentido dos ponteiros do relógio, abertos, costumam ser assimétricos, o que quer dizer que também não funcionam de maneira equilibrada, em que pese o fato de estarem abertos. Mais energia fluirá por uma parte do chakra do que por outra. Esse desequilíbrio é quase sempre lateral. Vale dizer, pode haver mais energia fluindo pelo lado direito do chakra do que pelo esquerdo. A pessoa, por conseguinte, tende a ser mais ativa ou até mais agressiva do que receptiva na área da vida governada por esse chakra. A assimetria foi descrita no capítulo 10 em função da cisão ativa ou receptiva. Uma figura diagonal ou elíptica, medida pelo pêndulo, indica um chakra assimétrico que se apresenta à visão clarividente. Os chakras, usualmente abertos, são o centro sexual dorsal, o segundo chakra, o plexo solar, que é o terceiro, a testa, o sexto, e a coroa, o sétimo. O sexto e o sétimo estão associados à espiritualidade mental e não física, para a qual a pessoa costuma ser muito orientada na vida. Ela também funciona através da vontade, do segundo chakra. Essas configurações do chakra, variáveis, mudam durante o trabalho de transformação da pessoa. À medida que o indivíduo se abre mais para estar na terceira dimensão e viver na dimensão física, maior número de chakras se abre. Muitas vezes, o centro sexual dorsal não está aberto no princípio do trabalho. A visão clarividente percebe o grau relativo de energia brilhante ativa na área do cérebro. O lugar mais brilhante e mais ativo é a área occipital ou dorsal, e a mente brilhante e menos ativa é a frontal. O segundo chakra mais ativo é a área do terceiro olho e do terceiro ventrículo do cérebro, ligados por uma ponte de luz que se estende entre os dois. Depois, vêm os lobos laterais, associados à linguagem. Existem grandes áreas gerais do cérebro, das quais se pode dizer que têm baixa atividade. A baixa energia da área frontal transparece no olhar vazio, perdido, a miúde observado no esquizoide, que geralmente dirige sua energia espinha acima e para fora da cabeça, na região occipital, criando o bojo de energia na parte posterior da cabeça. Trata-se de um modo de evitar o contato aqui e agora no plano físico. Os sistemas energéticos de defesa usados em primeiro lugar pelo esquizoide são o porco-espinho, o recuo e o ficar fora de si, que descrevemos no capítulo 12. É evidente que uma pessoa, seja qual for a sua estrutura, pode utilizar os vários sistemas de defesa em diferentes ocasiões. O eu superior e a tarefa de vida do caráter esquizoide. No processo do crescimento pessoal, é sempre importante usar de absoluta franqueza com o eu no que tange às suas deficiências e trabalhar com elas a fim de transformá-las. Mas não é saudável lidar com as negatividades do eu por muito tempo. Precisamos sempre equilibrar a atenção dada às partes que necessitam de transformação com a atenção dada à descoberta da natureza do eu superior, sustentando-o, realçando-o e permitindo-lhe aparecer. Afinal de contas, é nisso que se resume a transformação. As pessoas esquizoides ou que têm alguma característica esquizoide na constituição da personalidade são de ordinário muito espirituais. Têm um sentido penetrante dos mais profundos propósitos da vida. Procuram, não raro, trazer a realidade espiritual às vidas mundanas dos que os rodeiam. Muito criativas, têm um sem número de talentos e ideias que podem ser comparados a uma bela mansão de muitas salas, cada uma das quais é primorosa e ricamente decorada num estilo, cultura ou período diferentes.
Cada sala é elegante por si mesma, porque o esquizoide teve muitas vidas em que desenvolveu essa ampla extensão dos seus talentos. O problema é que as salas não se comunicam entre si. Para passar de uma a outra, o esquizoide precisa pular a janela, descer uma escada, subir outra e entrar na sala seguinte por outra janela. Isso é muito inconveniente. O esquizoide necessita integrar-se em seu ser, construir portas entre as belas salas, de modo que tenha um acesso mais livre a todas as suas partes. De um modo geral, pode dizer-se que a tarefa pessoal do caráter esquizoide se relaciona com o enfrentamento do seu terror e da sua fúria íntima, que lhe obstruem a capacidade de materializar sua tremenda criatividade. O terror e a fúria, na realidade, mantêm separadas as partes da sua pessoa, porque ele teme a poderosa reunião de todos os seus talentos criativos. Sua tarefa também se relaciona com a materialização ou manifestação da sua espiritualidade no mundo material. Isso pode ser feito expressando a realidade espiritual através da criatividade, como, por exemplo, escrevendo, inventando, ajudando as pessoas, etc. Essas tarefas são muito individuais e, por isso mesmo, não devem ser generalizadas. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.